uma figura solitária caminha sobre a água. Por volta do ministério de Jesus, perto do mar da Galileia, os discípulos enfrentam uma tempestade noturna. Veja como medo e fé colidem em um momento inesperado. Jesus ensina e cura à beira do lago. Sua vida atrai multidões e irrita as autoridades. Ele se retira para orar sozinho, mas mesmo no silêncio as necessidades do povo seguem. Pedro é pescador por ofício, rápido para falar e para agir. Ele conhece o mar, o barco e o medo das noites tempestuosas. É leal a Jesus e inquieto em suas dúvidas. Depois da morte de João Batista, Jesus se afasta de barco para lamentar e buscar silêncio. A multidão, porém, segue a pé pelas colinas. Ele se compadece porque são como ovelhas sem pastor e começa a curá-las. Quando chega a noite, Jesus manda os discípulos seguirem de barco pelo lago enquanto ele despede a multidão. O vento se levanta e o lago fica agitado. Os discípulos, pescadores experientes, lutam para avançar contra o vento. Nesse mesmo momento, Jesus sobe ao monte para orar sozinho. Ele busca comunhão com o Pai enquanto o vento açoita o lago e o barco enfrenta as ondas. A oração é seu refúgio antes da hora de provação. À medida que a noite avança, os discípulos veem uma figura movendo-se sobre a água em direção a eles. O medo se espalha no barco porque os marinheiros não esperam ver alguém andando sobre o mar. Eles gritam, pensando ser um fantasma. Quando os discípulos gritam, Jesus imediatamente diz: "Coragem! Sou eu. Não tenham medo." Sua voz atravessa o vento. O inexplicável se torna uma pessoa. O medo é encontrado por seu comando sereno. Imediatamente Pedro responde: "Senhor, se é o Senhor, mande-me ir até o Senhor sobre a água." Jesus diz: "Venha." Pedro sai do barco. Sua fé se manifesta, seus pés encontram a superfície como se o mar se tornasse firme sob ele. Enquanto Pedro caminha, o vento continua uivando, mas seus olhos permanecem fixos em Jesus. Cada passo é um ato de fé que supera a lei natural. Por um tempo, o impossível parece possível porque a confiança encontra a presença. Mas quando Pedro nota o vento e as ondas, a dúvida invade. Ele vê o perigo, não apenas Jesus. O medo supera a fé e Pedro começa a afundar. O mar revela que a fé pode ser frágil quando a atenção se afasta daquele que chama. Nesse mesmo instante, Jesus estende a mão e segura Pedro. Ele não repreende de imediato. Em vez disso, o estabiliza. O gesto mostra que a presença divina resgata mesmo quando a fé humana vacila, transformando quase tragédia em momento de ensino. Quando retornam ao barco, o vento se acalma. Jesus pergunta a Pedro, homem de pouca fé, por que duvidou? A pergunta não é apenas repreensão. É um convite para aprender como a atenção a Deus sustenta a ação na crise. Ao atracarem, os discípulos ficam tomados de admiração. Eles o adoram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Sua confissão revela o que o milagre quer mostrar: a autoridade de Jesus sobre a natureza e o chamado a confiar além dos limites visíveis. Dias se passam, e esse milagre se espalha entre o povo. Em uma cultura que venerava sinais como confirmação de autoridade, andar sobre as águas confirma Jesus como mais que mestre. Isso âncora a fé dos discípulos em sua pessoa, não só em suas palavras. Quando chega a manhã, os discípulos compreendem algo prático: fé envolve olhar para Jesus quando as circunstâncias são hostis. O breve sucesso e a súbita queda de Pedro ensinam que a fé exige foco e confiança, especialmente quando a situação parece impossível.
O que ninguém no barco percebe totalmente naquela hora é que esse sinal aponta para reivindicações maiores. A autoridade de Jesus sobre a criação prenuncia sua vitória final sobre a morte. Para Mateus, o milagre fortalece o retrato do Evangelho sobre quem Jesus é. Quando a aurora rompe, os homens do barco são transformados. O medo vira reverente admiração. Eles levam consigo não apenas a lembrança de um milagre, mas um novo quadro para confiar na presença de Jesus em meio à turbulência. Dias depois, eles voltam ao trabalho, mas a lição permanece. Fé não é ideia abstrata, prática-se em tempestades. Os passos de Pedro sobre a água mostram que a fé nos chama para fora, e as dúvidas nos puxam para baixo, a menos que mantenhamos os olhos fixos naquele que chama. A passagem ensina que a fé olha para Jesus no meio da tempestade e é sustentada pela sua presença, não pela ausência do perigo. O caminhar e a queda de Pedro mostram como a atenção molda o resultado. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima.